Quero chamar a Fernanda, que está com o Augusto. Agora a questão é agressão. Teve um caso meio estranho em Guaratuba que você vai contar para a gente agora. Fernandinha, boa tarde, minha querida. Boa tarde, Tônio. Boa tarde para todo mundo que segue nos acompanhando aqui no Voz do Litoral. Hoje eu estou aqui falando do município de Guaratuba para trazer justamente um caso de agressão que aconteceu na última segunda-feira, dia 21 de fevereiro. Então, na última segunda-feira, no bairro Pissarras, aqui na cidade de Guaratuba, estava acontecendo uma ação de fiscalização. E um servidor público acabou então agredido por um advogado aqui da cidade, cujo nome é André Montemeso. E esse advogado ele acabou agredindo após não aceitar uma notificação de desobstrução de espaço público. Inclusive, policiais militares que estavam no local precisaram então conter o advogado que então agrediu fisicamente esse servidor público que estava, então, no exercício de sua função durante essa fiscalização. Com isso, o funcionário entrou com uma representação e o município com uma ação contra o homem. A nossa produção da TVCI entrou em contato com o advogado, pedindo uma nota sobre a situação e ele, então, esclareceu essa situação pela seguinte forma. Ele diz que foi vítima de um abuso de autoridade. Abre aspas. Foi instaurado um processo administrativo contra meu irmão por conta de uma cobertura que existe no local desde 1991. E existem ainda muitas dúvidas com relação à ocupação de muitas áreas, terrenos e ruas do município de Guaratuba, no tocante à sobreposição de loteamentos. Inclusive, existe um projeto da Prefeitura de Guaratuba que trabalha a ideia da cidade real ao invés da cidade no papel. E o imóvel da minha família foi escolhido para a demolição através de um mandado de autoexecução, ou seja, a prefeitura fiscalizou, julgou e estava também cumprindo uma ordem de execução ilegal sem a chancela do Poder Judiciário. Minha família foi vítima de um processo abusivo e fraudulento, onde foi cerceado o direito de defesa, pois só tivemos acesso aos autos no dia da tentativa de demolição. Com relação aos vídeos que circulam nas redes sociais, lamento o fato do prefeito ter obrigado os cargos em comissão da prefeitura a compartilharem um conteúdo adulterado e que distorce os fatos. Fecha aspas. Então, essa foi a nota que o advogado, após as agressões físicas que fez contra então, esse servidor público durante essa fiscalização, ele acabou então emitindo essa nota sobre essa situação que acabou então chocando muitos moradores, mas como eu disse, então esse funcionário da prefeitura já entrou com uma representação e também o município uma ação contra esse homem. Volto com você no estúdio, Tônio. Ô, Fernanda, a gente não pode questionar a nota porque não cabe a nós aqui questionar a nota se ela está correta ou não e tal, Dentro do que está aí na nota, no que consta essa nota, o advogado até estaria certo, só que ele perde a razão a partir do momento em que vai para vias de fato para tentar resolver o problema. E não é por aí, Aí complica um pouco para o lado dele, ele poderia resolver, advogado que buscar uma outra alternativa, eu penso assim, não sei você, o que você acha de tudo isso aí, e como é que está o clima nesse momento por aí com relação a esse caso, Fernanda? Então, Tony, realmente, numa situação como essa da agressão física, a agressão acaba perdendo, toda a razão realmente ali do fato, porque o funcionário estava apenas realizando o seu trabalho, o servidor público que estava fazendo essas fiscalizações. Porém, acabou gerando uma situação bastante turbulenta, porque a polícia precisou, então, intervir, segurar este homem e acabou, então, interferindo nesse trabalho do funcionário. Mas como você mesmo pontuou, Tony, nós não podemos, posicionar quem estava certo, quem estava errado nessa situação. Nós acabamos apenas transmitindo a nota, que esse advogado, então, emitiu para a nossa produção, para que a gente pudesse dar também o posicionamento dele. Mas agora a gente segue acompanhando, vendo algumas atualizações sobre esse caso. Até o momento são essas atualizações que nós temos, essa última então com a nota do advogado, porque a agressão então foi na última segunda-feira, mas a gente vai continuar acompanhando esse caso para trazer as atualizações aqui durante a nossa programação, Tony. Tudo bem, minha querida, muito obrigado aí, viu? Bom trabalho.
E a gente também, se tiver como repetir um pouco a imagem aí, a gente acabou recebendo informações agora, quer ver, ó, ali está uma discussão e tal, até aí tudo bem. Quando está discutindo, se pode até discutir. Agora, a partir de... Eu não vejo você conseguir resolver algum problema com qualquer tipo de agressão. Você não resolve, só piora, né? E aí o advogado partiu. Tem alguns advogados que andam meio nervosos ultimamente, né? Lá, cá, lá. Eu vou te contar, o pessoal. Advogado normalmente é uma figura que ele está acostumado a lidar com estresse, né? Ele está acostumado a lidar só com broncas, né? E aí ele se perdeu, ele acha que está sendo injustiçado e tal, que a família, tudo bem, é um direito que ele tem. Todo mundo tem o direito ao contraditório, doutor. O senhor, mais do que eu, muito mais do que eu, sabe disso. E não é dessa forma que se resolve. E aí, só para concluir o negócio todo, parece que o prefeito andou recebendo ameaças que partiam ou teriam partido do advogado, né? Inclusive xingando o prefeito e tal, palavras de baixo calão, aquela coisa toda. E vai ter desdobramento essa história, é claro, a prefeitura vai tomar também o posicionamento dela e nós vamos continuar acompanhando o caso jornalisticamente, né, para trazer. Não pode acontecer isso nesse caso, em caso nenhum. Tá bom, minha gente?